No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre aspectos da leitura para os quais eu não dava muita importância antigamente, mas que hoje eu considero muito importantes. Outro dia eu estava pensando sobre meus hábitos de leitura, meus hábitos como leitora, né? E como tudo isso vem se transformando ao longo dos anos, desde que eu comecei realmente a ler e principalmente, né, nos últimos anos. E aí pensei em trazer esse tema para cá, né? Separei alguns tópicos para conversar com vocês, para fazer vocês também refletirem e pensarem sobre essa transformação que a gente sempre está, nessa constante transformação que a gente sempre está passando na vida, mas também como leitores. Então eu fiz uma listinha de 5 itens, né? Mas esse vídeo vai ser mais um bate-papo realmente pra gente conversar, pra gente pensar e repensar, né, a nossa relação com a leitura, que eu acho que é algo super importante sempre. Então, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar o meu obrigada de sempre aos membros do Clube na Manita. Bom, então, como eu falei, separei esses 5 itens e eu percebi que eu realmente vim mudando bastante, né, como leitora nos últimos anos e evoluindo. E quando eu falo evoluir, eu não quero dizer que eu sou uma leitora melhor do que outros leitores, né, mas eu sou uma leitora melhor para mim, de acordo com os meus propósitos com a leitura, de acordo com as coisas que eu busco quando eu vou ler um livro. Confesso que eu fiquei bem feliz, né, fazendo esse balanço e vendo como esses aspectos que eu vou citar para vocês foram mudando para mim, né, como o significado deles foi mudando para mim ao longo dos anos e como prestar atenção nisso realmente enriqueceu o meu hábito da leitura. Eu acho que cada leitor, obviamente, funciona de um jeito, gosta de uma coisa, tem um estilo. Então, esse vídeo aqui é como eu falei pra gente conversar, é um bate-papo. Eu não acho que pra você, não acho que existem leitores melhores ou piores para começo de conversa, acho que só ser leitor já é maravilhoso. E não acho que essas são coisas que todo mundo deve prestar atenção. Acho que é legal porque acho que enriquece, né, como eu falei, a experiência como um todo. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora, né, são reflexões que eu acho que são bem-vindas, né, pra gente como leitor, mas não são as únicas e também não são obrigatórias. Então, reforçando que esse é mais um vídeo realmente pra gente compartilhar nossas experiências e vivências como leitores, né? Então, o primeiro item da minha listinha é a questão da diversidade. Não é novidade, né, que os autores estadunidenses e ingleses, né, britânicos, enfim, dominam o mercado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Então, eu sempre li mais autores dessas nacionalidades, né, e isso continua acontecendo, mas de uns tempos para cá, acho que desde 2018, 2019, eu venho prestando mais atenção na nacionalidade, na origem, né, dos autores que eu leio e buscando também sair desse eixo. Mas essa questão da diversidade eu acho importante porque quando a gente lê muito uma coisa só, um tipo de coisa, a gente acaba achando que aquele é o padrão e que só existe aquilo no mundo, né? E claro que não é assim, e claro que a gente sabe disso, mas quando a gente lê autores de outros países, principalmente países que têm culturas diferentes da nossa, né, a gente vai expandindo esses horizontes, a gente vai entendendo melhor como as coisas realmente funcionam. Muitas vezes a gente até derruba alguns preconceitos ou pré-conceitos ou estereótipos que automaticamente a gente vai formando na nossa cabeça, e eu acho que esse é um dos maiores poderes da literatura, né? Fazer com que a gente viva, entre aspas, né, vidas que são completamente diferentes das nossas, que a gente conheça vivências que não tem nada a ver com as nossas e que nunca poderiam, né? Então eu acho que esse é um ponto assim, da literatura muito importante. E quando eu falo em diversidade, também quero falar sobre o Brasil, né? O Brasil é muito diverso, é muito grande, então a gente também precisa lembrar disso, e por isso eu acho importante a gente ler autores de outras regiões, né, do país, que não só Sudeste, Sul, enfim, que acaba sendo a maioria, e falo isso pra mim também, porque eu preciso fazer mais esse tipo de leitura. Então eu acho que prestar atenção nessa diversidade, na nacionalidade, nas origens dos escritores que a gente lê, é muito importante. Então eu gosto muito dessa questão da diversidade, que não se aplica só a questões geográficas, claro, mas aqui eu tô pegando um pouco mais nesse ponto, mas ter essa palavra sempre em mente, né?
Diversidade, quando a gente for escolher as nossas leituras. O segundo ponto é a questão da representatividade, que também é uma coisa um pouco mais recente, acho que também desde 2018 e 2019, né? Eu sempre falo que eu sempre soube que a representatividade era uma coisa importante desde quando começou a se falar sobre isso, mas eu só entendi realmente o poder e a importância, o significado dessa palavra quando eu me senti representada, né? Que eu acho que foi com Para Todos os Garotos que eu já amei, da Jenny Han, né? Eu me identifiquei com a Lara Jean em vários aspectos, não só de personalidade e tal, mas também da ascendência dela, né? Ela é descendente de coreanos, eu sou de japoneses, como eu sempre digo, não é a mesma coisa, mas claro que tem muitos pontos em comum. E naquela época era um pouco mais difícil ver, aliás, era bem difícil, né, encontrar personagens assim, com ascendência asiática, né, asiática amarela, principalmente. Então, ver isso, assim, no livro, né, e de uma forma que se conectou tanto com as minhas origens, com costumes da minha família e etc., foi muito especial. E aí, desde então, eu venho, né, batendo nessa tecla, eu e um monte de gente, claro, a gente vem batendo nessa tecla da questão da representatividade, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo o quanto isso é importante, e elas estão também se enxergando nas histórias. Como eu sempre falo também, a representatividade é algo muito vasto. Tem representatividade para todo mundo, ou deveria ter, né? E eu acho que, como eu falei, as pessoas estão prestando mais atenção nisso, as editoras estão prestando atenção nisso, e até coisas maiores, né? Como o cinema, as séries e etc. A Netflix, por exemplo, eu acho que faz um trabalho bem legal em relação a isso. Então é uma coisa que, assim, até outro dia não fazia parte, né, não estava no meu radar prestar atenção nessa questão da representatividade, e hoje é uma coisa que eu considero, assim, fundamental. Claro, nem todo livro tem que ter representatividade, né, eu não acho que é um pré-requisito, mas quando tem, eu fico feliz. E outra coisa importante também, às vezes eu sinto que os livros, alguns, né, tentam colocar ali um monte de representatividade, diversidade, etc., e acaba deixando tudo muito superficial, meio que para cumprir ali uma tabela, e eu não acho isso legal. Então, eu acho que é importante também ter essa em mente, que a representatividade precisa representar realmente, né, uma minoria étnica ou um grupo invisibilizado. Não é só estar ali, tem um personagem asiático, né, na minha história. Não é exatamente só isso, né? É você também desenvolver aquele personagem de acordo com coisas que façam sentido, em relação à ascendência, em relação à orientação sexual, enfim. Então, eu acho que é importante também tomar esse cuidado. Mas eu fico muito feliz de ver o quanto isso tem sido cada vez mais importante nas histórias, tanto na literatura quanto no cinema, na TV, enfim, e o quanto ainda tem muitas coisas, às vezes, que são um pouco estereotipadas ou um pouco superficiais demais, mas no geral acho que tá tudo caminhando muito bem, assim, e todo mundo entendendo mais esse poder e essa importância da representatividade. Terceiro ponto é a questão de ler mulheres. Eu sempre li mais autoras mulheres, tá? Sempre, porque eu comecei lendo gêneros, né, Chick lit e tal, que não tem tantos autores homens escrevendo, não tinha tantos autores homens escrevendo, e foi uma coisa natural, então, pra mim, sempre acabei lendo mais mulheres. Depois eu fui mudando um pouco o meu gosto literário e, coincidentemente, também continuei lendo mais mulheres, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que foi uma coisa consciente, que eu falei, vou ler mais mulheres porque é importante ler mulheres, tá? Foi realmente uma coincidência, e quando começou aquele movimento de vamos tirar todos os livros de homens da nossa estante e ver o quanto sobra, eu não fiz isso, mas eu olhei pra minha estante e eu falei, eu leio mais mulheres, então tá tudo bem. E aí foi quando realmente eu comecei a ver a importância disso, então acho que foi lá pra 2016, 2017, por aí. Mas é importante ler mulheres, a gente já sabe, primeiro porque antigamente as mulheres eram invisibilizadas no mundo literário, né? Muitas acabavam escrevendo com pseudônimos masculinos para serem publicadas, para serem lidas. E no século XX, e claro, né, no século XXI também, isso foi mudando, mas eu acho que por muito tempo as mulheres ficaram muito restritas ao que eu falei, né, no comecinho agora, chick lit, romance, etc. E muitas vezes para elas escreverem outras coisas, elas recorriam a não pseudônimos, mas, por exemplo, a abreviação do nome, né, como a J.K. Rowling e tal. Então tinha ainda esse preconceito, né, esse estereótipo de que mulheres escrevem para mulheres. Então eu acho que tem ainda isso, porque ainda tem um preconceito com mulheres escrevendo terror, né, e muitas escrevem histórias incríveis. Então eu acho que é por isso que ainda é importante a gente fazer essa distinção, né, de ler autores e ler autoras. E eu nem preciso dizer que tem muitas autoras mulheres talentosíssimas,
em todos os gêneros, em diversos países. Então, assim, opção não falta. É só você saber o que você quer ler e ir lá procurar uma mulher, né, para prestigiar. Então, aqui não tem muito segredo, mas eu acho importante também fazer essa autoavaliação, né? Como eu falei, quando teve esse movimento de tirar os homens da estante, eu não fiz, mas eu parei para olhar assim e a partir daí realmente comecei a me atentar para isso. Então, não deixem esse movimento morrer e leiam mais mulheres, né? Bom, o próximo aspecto aí da minha lista é em relação a como antes eu não tinha muito uma crítica, assim, né, um olhar crítico em relação às histórias que eu lia, no sentido de que muitas vezes tinha coisas machistas, coisas, sei lá, gordofóbicas, eu posso não ter percebido, né? Eu não me culpo, porque eu acho que os livros são também produtos do tempo deles, né? E antigamente, quando eu comecei a ler realmente, em 2005, essas coisas, infelizmente, eram muito ignoradas, né? Não tô dizendo que é certo, é claro que é errado, mas tudo isso é um movimento, né? Isso que eu tô falando pra vocês, diversidade, representatividade, de ler mulheres, etc., são todas coisas que a gente vai falando e vai construindo aos poucos, né? Conscientizações que a gente vai construindo aos poucos e coletivamente. Então, em 2005 não tinha isso. Então, se eu me deparava com uma cena machista, pra mim era até normal, provavelmente, né? Triste dizer isso, mas é a verdade. Acho que eu comecei a prestar mais atenção nisso em 2015, 2016, mas mesmo assim ainda tem várias histórias que às vezes eu penso e eu falo, acho que tinha alguma coisa errada aí, ou algo, né, que eu não concordo hoje. Às vezes também vem alguém falar, né, de alguma obra específica, falar, olha, essa obra tem coisas machistas, ou enfim, né, com alguma problemática desse tipo, e aí, se eu já li, eu tento lembrar, ou eu vou pesquisar, eu vou ver mais a fundo, né, pra ver realmente qual é a minha opinião. Então, essas são coisas que eu realmente não prestava atenção antigamente, né, até essa época que eu falei, 2015 por aí, e que hoje pra mim é super importante. Então, se eu vejo esse tipo de coisa, né, machismo, racismo, homofobia, gordofobia, enfim, relacionamento tóxico e etc., em algum livro eu já fico, nossa, revoltada. Mas eu também acho importante a gente lembrar o seguinte, contextualizar os livros que a gente lê, né? Não adianta a gente ler um livro de 1802 e esperar que o cara, né, o autor, a autora, tenham a nossa visão de hoje, a nossa cabeça de hoje, os nossos valores de hoje. Isso é impossível. Então a gente vai ler, a gente vai falar, isso é errado, isso aqui é machismo, ou sei lá, mas é a vida, era a época, eram os costumes e os valores da época, e não tem como a gente esperar, né, que seja condizente com o que é hoje. Agora, se você pega um livro de 2019 e aí tem esse tipo de coisa, aí realmente acho que vale uma crítica mais contundente, né? Mas a gente sempre tem que ter isso em mente para não sair simplesmente criticando e cancelando tudo sem analisar o contexto, né? Eu acho que isso é também fundamental. E também acho importante a gente não apagar as coisas erradas de antigamente, porque senão a gente acaba esquecendo dessas coisas, a gente acaba, né, ignorando, realmente rola um apagamento e essas coisas são importantes pra gente não repetir, né, agora no presente e também no futuro. Então tudo tem uma utilidade, né, e a sua importância. E a última questão é a tradução. Eu sempre gostei muito de reparar em título original, né, quando é em inglês, para ver qual foi ali o trabalho que a pessoa que traduziu teve, né, se ela fez ao pé da letra ou se ela teve que fazer ali uma adaptação porque tinha um trocadilho, alguma expressão, enfim. Então eu sempre gostei, sempre foi um hábito meu desde que eu me tornei leitora ver o título original da obra, mas eu não prestava atenção em quem fez a tradução. Claro que para um livro sair não é só o autor e a editora, né, existem vários profissionais que fazem parte desse processo, é um processo bem complexo, né, e bem importante, então acho que todos esses profissionais merecem atenção e prestígio, mas os tradutores passaram sempre por esse apagamento, né, e muitas vezes só eram lembrados quando tinha alguma crítica, né, em relação à tradução em si, sem falar que o tradutor é também um pouco escritor, porque pensa na responsabilidade de você traduzir o que um escritor, né, escreveu, colocou ali no papel para uma outra língua. Você está ali passando, não é só um texto, né? São sentimentos, são percepções, enfim. Então, o tradutor tem um papel, assim,
muitíssimo importante e um papel que exige muita sensibilidade. Então já faz alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos, que eu sempre coloco o nome do tradutor nas minhas resenhas, né? Inclusive preciso começar a falar o nome do tradutor aqui também no YouTube, porque isso eu não faço, e eu acho importante, e eu vejo que as pessoas também estão vendo que isso é importante, né? As editoras também estão dando mais prestígio para os tradutores, porque é isso que eu falei. Além de ser um trabalho muito importante, né? Porque você está possibilitando que um monte de pessoas, né, um país inteiro tenha acesso a uma obra que ele não poderia ter se não fosse o tradutor. Tem essa questão ainda da sensibilidade, de você realmente estar passando mais do que palavras, né? Você está ali escrevendo de alguma forma também aquela obra junto com o autor. Né? Existem vários tradutores ótimos aqui no Brasil, porque agora eu sempre vejo um nominho ali, embora eu tenha aprendido também que esse nome do tradutor engloba um monte de outras pessoas que trabalham com ele, mas enfim, mas um caso bem legal da gente citar aqui é o da Regiane Winiarski, né? Ela é uma grande tradutora, ela trabalha para várias editoras, com certeza você já leu um livro que foi traduzido por ela, mas ela acabou meio que se especializando nas obras do Stephen King, né? Ela é fã do autor, já era fã do autor desde novinha, ela contou isso numa live que a gente fez lá na Suma, e ela começou a traduzir, né, os livros dele, e agora eu acho que quase todos estão traduzidos por ela, né, pelo menos a grande maioria, e é interessante porque eu acho que isso acaba criando uma certa sinergia ali entre o autor e a tradutora, né, no caso. Então, enfim, só um exemplo aqui para a gente realmente pensar na importância desses profissionais e, claro, de todos os outros também que estão envolvidos na publicação de um livro e prestigiá-los também e não só lembrar de ver o nominho ali quando a gente quiser falar mal, tá? Então, esse foi um ponto também que eu comecei a prestar atenção, né, mais atenção durante as minhas leituras. Como eu disse, já fico feliz também por perceber que essa é uma questão que mais pessoas, mais leitores vêm prestando atenção. Então essa é a minha listinha, 5 coisas super simples que hoje estão completamente incorporadas no meu dia a dia de leitora. Mas quando eu parei para pensar, eu até pensei, nossa, que engraçado, né? Antes eu realmente não prestava atenção nessas coisas, como a gente muda, né? Como a gente se transforma, como o nosso olhar se transforma. E como eu disse no começo do vídeo, quero reforçar aqui, né, que essa minha evolução de leitora não tem nada a ver com ser uma leitora melhor do que você ou do que qualquer outra pessoa, mas sim uma leitura melhor para mim. Eu fico muito feliz de ver como essas questões e outras, né, que eu acabei não trazendo, mas essas são as principais, hoje são importantes para mim e como elas enriquecem a minha experiência por diversas questões, né, tanto na leitura em si, quanto em toda a experiência, todo o processo de ler um livro. Então, além de compartilhar nessa forma que eu encontrei de enriquecer as minhas leituras, também achei legal trazer isso aqui para vocês pensarem em como os hábitos de leitura e de leitores de vocês se transformaram ao longo dos anos. Então me contem aí nos comentários se vocês prestam atenção nessas questões que eu pontuei e também se vocês conseguem lembrar aí, né, desses aspectos que antes não eram importantes para vocês como leitores e que agora são. Então hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.